Imaginem uma vilazinha pacata, daquelas que parecem ter parado no tempo. Lá, no meio das ruas tranquilas, havia uma casa que todos conheciam. Não por sua arquitetura ou por seu jardim, mas por uma luz. Uma única lâmpada, sempre acesa na janela do segundo andar. A história que os mais velhos contavam era que aquela luz nunca se apagava. Nem mesmo nas piores tempestades, quando toda a vila ficava no escuro, a lâmpada daquela janela continuava a brilhar, firme e constante. Diziam que era um farol, um guia para os viajantes perdidos. Uma promessa silenciosa de que, não importava o quão escuro estivesse lá fora, sempre haveria um porto seguro. E foi essa luz que encontrou Rafael em uma noite particularmente sombria. Rafael era um homem que sentia ter perdido tudo. O emprego que lhe dava sustento, a família que era seu alicerce e, o mais doloroso de tudo, a fé em si mesmo. Ele caminhava sem rumo pelas ruas da vila, com o peso do mundo nos ombros, sentindo-se invisível. Um fantasma em sua própria vida. A cada passo, a ideia de desistir de tudo se tornava mais forte. Um sussurro persistente em sua mente cansada. Ele já não via mais cor no mundo, apenas tons de cinza. Foi então que ele viu. Lá, no fim da rua, aquele brilho dourado e quente. A lâmpada na janela. Era algo tão simples, mas tão diferente de tudo o que ele sentia por dentro. A escuridão dele contra aquela luz incessante. Ele parou. Não sabia por quê, mas seus pés o levaram naquela direção, como se uma força invisível o puxasse. Ele ficou ali, parado na calçada, apenas olhando, hipnotizado. Aquele pequeno ponto de luz parecia conversar com a parte dele que ainda não havia desistido, a parte que no fundo ainda buscava um motivo para continuar. Enquanto ele observava, perdido em seus pensamentos, a porta da casa se abriu. Uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis apareceu na soleira. Ela não parecia surpresa em vê-lo ali. Com um sorriso que aquecia mais do que qualquer lareira, ela simplesmente o convidou para entrar. Sem perguntas, sem julgamentos. Dentro da casa, o cheiro de chá de camomila e bolo de fubá pairava no ar. Ela lhe ofereceu uma xícara quente e suas mãos tremeram ao segurá-la. Eles se sentaram em silêncio por um momento. O único som era o tic-tac de um relógio antigo. Então, ela olhou para ele com uma profundidade no olhar que parecia enxergar sua alma, e perguntou com a voz mais doce do mundo: "Está tudo bem, meu filho?" E foi o suficiente. Aquela pergunta simples, carregada de genuína preocupação, quebrou todas as barreiras que Rafael havia construído ao redor de seu coração. Pela primeira vez em meses, talvez anos, ele se permitiu sentir. E chorou. Chorou como uma criança. Um choro de dor, de alívio, de saudade de si mesmo. A senhora não disse mais nada. Ela não tentou dar conselhos ou dizer que tudo ia ficar bem. Ela apenas ficou ali, presente, e ouviu. Ela ouviu as palavras que ele dizia e, mais importante, ouviu o silêncio entre elas. Ela ofereceu a ele o presente mais valioso que alguém pode dar. Sua atenção plena, seu tempo, seu ombro amigo. Ela foi a âncora dele naquela tempestade interna. Rafael sentiu como se um peso imenso estivesse sendo tirado de seus ombros, simplesmente por poder compartilhar sua dor com alguém que realmente se importava. Horas depois, quando a tempestade em seu peito finalmente se acalmou, e a primeira luz da manhã começou a despontar no horizonte, Rafael se sentiu mais leve. Ele se levantou para ir embora, sentindo-se esgotado, mas com uma pequena chama de esperança reacendendo dentro de si. Antes que ele cruzasse a porta, a senhora o chamou. Ela foi até um pequeno armário e de lá tirou uma pequena lâmpada a óleo, antiga e delicada. Ela a colocou nas mãos dele e disse com firmeza: "Quando você encontrar alguém perdido no escuro, acenda isto para ele." Aquele encontro mudou o curso da vida de Rafael. Ele não resolveu todos os seus problemas da noite para o dia, claro que não. A vida é mais complexa que isso. Mas ele tinha algo que havia perdido. Um propósito. Ele começou a se reerguer, um passo de cada vez. Conseguiu um novo trabalho, reconstruiu pontes que havia queimado e, o mais importante, aprendeu a perdoar a si mesmo. Ele entendeu que a gentileza que recebera não era para ser guardada, mas para ser passada adiante. Anos se passaram. Rafael agora era um homem diferente. Tinha uma família, um lar e um sorriso que raramente deixava seu rosto, e na janela de sua casa, todas as noites, uma luz brilhava. Era a pequena lâmpada a seu óleo, agora um símbolo de sua jornada. Muitas vezes, pessoas que passavam por momentos difíceis batiam à sua porta, atraídas por aquela luz, assim como ele fora um dia. E Rafael as recebia com um sorriso, uma xícara de chá quente e a mesma pergunta que mudou sua vida:
Está tudo bem? Essa história nos ensina uma lição poderosa. A esperança é exatamente assim. É uma luz acesa em uma janela escura. Um único ato de bondade pode não ter o poder de mudar o mundo inteiro de uma só vez, mas ele tem sim o poder de mudar completamente o mundo de uma pessoa. Pode ser a direção que alguém desesperadamente precisa para encontrar o caminho de volta para casa, o caminho de volta para si mesmo. Pense nisso. Quantas vezes um bom dia inesperado, um elogio sincero ou simplesmente alguém que parou para nos ouvir de verdade transformou um dia ruim em um dia suportável. Essas são as pequenas lâmpadas que acendemos uns para os outros. O bem que você faz, a luz que você espalha, ela não se perde no universo. Ela cria ondas, se multiplica e de alguma forma sempre encontra um jeito de voltar para você. Muitas vezes quando você mais precisa. Então, qual é a sua lâmpada? O que você pode fazer hoje para ser a luz na janela de alguém? Pode ser uma mensagem para um amigo que anda sumido, um elogio a um colega de trabalho, ou apenas um sorriso para um estranho na rua. Não subestime o poder desses pequenos gestos. Seja a luz. Espalhe esperança. Muito obrigado por me acompanharem nessa reflexão. Se essa história também te tocou, deixe um comentário aqui embaixo contando sobre uma vez em que uma pequena gentileza fez toda a diferença na sua vida. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Um grande abraço e até a próxima!